Oi! Hoje é a resenha do conto Os Dias Intoxicados, escrito por Mariana Henriques, aqui da sua coletânea As Coisas que Perdemos no Fogo, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2021. Naquele verão, cortava-se a eletricidade em turnos de 6 horas, uma ordem do governo porque o país não tinha mais energia. E nós não entendíamos muito bem o que isso significava. Nossos pais diziam que o ministro de Obras Públicas havia anunciado as medidas necessárias para evitar um apagão generalizado em uma sala iluminada apenas por um lampião. Como no acampamento, repetiam, o que seria um apagão generalizado? Queria dizer que íamos ficar no escuro para sempre? A possibilidade era incrível, estúpida, ridícula. Os adultos são inúteis, pensávamos. Que inúteis eles! Nossas mães choravam na cozinha porque não tinham dinheiro, ou não tinham luz, ou não podiam pagar o aluguel, ou a inflação lhes havia comido o salário até não sobrar mais do que para o pão e a carne barata. Mas nós não sentíamos pena. Essas coisas nos pareciam tão idiotas e ridículas quanto a falta de eletricidade. Assim começa Os Dias Intoxicados, escrito por Mariana Henriques, que conta a história de 3 garotas, Andréia, Paula e uma terceira que a gente não fica sabendo o nome dela durante toda a narrativa, mas é sim a narradora aqui da história. Ok, podemos considerar que essas meninas têm uma idade indefinida, ou talvez não. Vamos dizer que elas são aborrecentes, principalmente o que podemos colocar por aqui. Nessa abertura de texto, dá para perceber que elas reclamam daqueles tempos onde elas eram um pouco mais jovens e não compreendiam direito os adultos. Sim, é aquela fase do eu só quero viver e ponto, né? Realmente rebeldes sem causa. Ok, uma coisa curiosa aqui desse texto é que ele é dividido em capítulos e são nominados de 1989 até 1994. Portanto, 6 anos se passam aqui nessa história. Só que a gente não percebe um avanço em cima dessas protagonistas. Aliás, depois de um certo tempo aparecem mais 2 garotas que meio que se somam ao grupo ou então fazem com que o grupo se divida um pouco. Mas no fundo, a base realmente é com essas 3 primeiras. Ok, mas o que temos aqui então é exatamente, bom, não dá para definir com certeza do que se trata essa história. A gente pode sim deixar bem destacado que é uma crítica ao governo lá da Argentina, justamente nesse período, de 1989 a 1994. Os comentários, como já aqui nesse começo de texto, são exatamente esses, pontuando o que acontece lá no aspecto político do país com relação alguma com os pais dessas meninas e com as próprias meninas. De verdade, a gente pode considerar que o título da história ele faz um resumo geral do que temos por aqui. Os dias intoxicados. O intoxicados ali a gente pode considerar que é um efeito, claro, dessas meninas que estão começando a consumir algumas drogas, como por exemplo maconha no começo e outras coisitas mais para frente. Ou claro, mais que evidente, sim, o intoxicado aqui são exatamente esses dias turbulentos que a Argentina viveu exatamente nesse período de tempo. Sim, a pressão da sociedade, ou em cima da sociedade, que vem do governo, das imposições dos governos. Ou seja, então a gente pode considerar que esse conto aqui da Henriques, ele trabalha mais uma crítica ao estado do país em si, da Argentina, do que necessariamente que ela queira narrar algo sobre suas personagens. Porque no fundo, todas essas 3 garotas, elas são apenas muito semelhantes, elas não têm características diferentes. Claro, uma faz uma coisa mais ousada, a outra não, mas fica por isso mesmo. Tem características diferentes em termos de corpos? Sim. Tem de postura sexual? Também. Mas e daí? Na verdade, tudo fica genérico o tempo todo. Justamente porque parece que não há um objetivo concreto para desenvolver esta narrativa. Simplesmente a autora quer passar alguns anos com essas meninas, mas no fundo, não mostra pra gente algo que realmente as transforma. Isso porque, no fundo, a intoxicação que elas são, vou colocar entre aspas, vítimas, não muda praticamente nenhuma delas. Sim, elas percebem que algumas têm um comportamento diferente em associação, por exemplo, com namorados ou outras
meninas que entram ali para o grupo, mas mesmo assim não dá para dizer que há um desenvolvimento de personagem. É só uma exposição, literalmente, porque há 6 capítulos aqui, a gente pode colocar como uma exposição de 6 quadros diferentes, 6 momentos na vida dessas personagens. Mas não tem exatamente uma coisa que se desenvolve com um começo, com um meio e com um fim. Com certeza, não. Mas você pode considerar que sim, elas se modificam ao longo de todo esse tempo. Só que aí vai ficar ao gosto do freguês. Cada leitor vai se identificar um pouquinho mais com elas ou não. Vai achar que está tudo muito vago e, claro, outras pessoas vão considerar que, puxa, que experiência interessante que essas garotas passaram ao longo desses anos. Pode-se considerar que sim, elas se modificaram de alguma forma. Mas, no fundo, até tem um conceito já exposto logo de cara nesse texto inicial que eu li para vocês, que é exatamente o primeiro parágrafo. Sim, elas dizem que elas consideravam os adultos idiotas, chatos ou qualquer outra coisa. Porque literalmente esse texto foi escrito como uma memória depois que esta narradora, pelo menos, já havia envelhecido, provavelmente já era uma adulta. E ela se lembra então desses tempos, desses anos bicudos lá na Argentina, como algo que ela não conseguia compreender, literalmente porque ainda não era uma adulta. Talvez apenas porque estava intoxicada justamente pela juventude, enquanto que seus pais estavam intoxicados pelo contexto social, político, econômico, blá blá blá, da Argentina. Sim, é o máximo que a gente consegue extrair aqui desse texto, sem considerar ele como algo que você talvez tenha perdido um pouquinho de tempo de fazer a leitura. Mas, de novo, tem gente que com certeza vai ler isso aqui e achar super bacana. Para mim, não bateu. Não funcionou como uma grande história que a gente fica acompanhando, querendo saber como se desenvolve. Agora, naquela questão de a gente considerar esse livro aqui como algo relacionado às histórias um pouco de realismo fantástico, sim, existe esse momento na história. Ali pelo miolo, exatamente quando tem uma passagem onde as garotas estão num ônibus e uma outra garota que está lá, que não é amiga delas, acho que é só uma conhecida, ou nem é isso, é uma desconhecida mesmo, e ela pede para descer quando o ônibus está passando dentro de um certo parque que já está ficando, acho que escuro, se não me engano. De qualquer forma, representa um grande perigo para aquela menina, uma mulher jovem, descer por ali completamente sozinha. Sim, é uma reclamação do motorista, de outros passageiros, mulheres mais velhas, mas as garotas ficam interessadas naquilo, ficam fascinadas. Nossa, que ousadia! Mas é justamente nesse ponto da história que você pensa, vai acontecer alguma coisa interessante então com esta personagem ali que ousada. Depois, na verdade, não acontece nada. A gente não fica sabendo dela. Tem uma referência a respeito de um lenço que depois é encontrado e tem um boato que então era dela. Esse lenço volta a aparecer depois, também nessa história aqui das 3 garotas. Mas no fundo, aquele momento onde parecia que a história ia se conduzir para um momento assim irreal, também não gera nada, não produz grande coisa. E aí eu volto naquele comentário que eu já fiz no vídeo passado, que a Henriques ela tem esta característica de escrita de realmente colocar um elemento esquisito que parece que é um realismo fantástico, mas que na verdade não é de fato. É só tipo uma enganação praticamente. O que está acontecendo ainda está no campo da realidade. É só uma impressão, às vezes, do narrador da história ou de nós que estamos vendo, que a gente tem a tendência a acreditar, puxa, é algo fantástico que está sendo desenvolvido. Mas no fundo, não é. Para mim, soa um pouco como uma frustração de estar querendo exatamente uma história que se carregue nessas questões do realismo fantástico e, por enquanto, eu não estou encontrando nenhuma das histórias iniciais desse livro. E tenho que forçar a comparação com uma outra escritora argentina que eu gostei bastante de ter lido uma coletânea dela, que foi a Samantha Schweblin. Vou deixar o link aqui em cima justamente da playlist, onde eu deixo apenas os contos argentinos que eu estou lendo, ou já li, em anos passados. Justamente da coletânea da Samantha Schweblin, ela fez histórias sensacionais. O nome do livro é Pássaros na Boca. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você poder adquirir através da Amazon esta outra publicação da Samantha Schweblin, ou se você preferir também, esta daqui para você dar uma boa olhada e comparar as duas autoras.
eu gosto mais da Samantha Schweblin. Ela vai mais direto ao ponto do realismo fantástico, aquelas histórias completamente piradas que você não entende direito, mas você sabe que também existe uma boa de uma crítica social a respeito do modo de viver dos argentinos. Mas lá eu digo que tem conteúdo. Aqui, nessas histórias da Mariana Enríquez, eu acho que ela fica prometendo, mas acho que ela não cumpre muito bem. Na verdade, por enquanto, essas 3 primeiras histórias eu estou realmente um pouquinho decepcionado. É aquela coisa, você lê uma boa escritora e depois vê uma outra escritora que também tem lá a sua fama, mas você percebe que há uma grande diferença, um abismo entre as duas, em termos narrativo. Que ela escreve bem, claro, Mariana Enríquez, a gente não pode duvidar. Mas eu realmente fiquei um pouco assim, é uma história que não vai me marcar de modo algum, eu vou esquecer com certeza daqui uma semana. Quando chegar para o próximo vídeo, eu já não vou lembrar direito o que diabos aconteceu aqui com essas garotas, porque simplesmente eram aborrecentes, que simplesmente não tinham o que fazer da vida e literalmente viviam uma vida louca. E tola, né? Também. No fundo, quem eram os inúteis? Eram os pais delas? Não, eram elas próprias. Enfim, para Os Dias Intoxicados, escrito por Mariana Enríquez, eu atribuo apenas uma coisa bem equilibrada no lugar comum. 2,5 asteriscos. Não é bom, nem é ruim. Apenas é isso. Uma história esquecível. Bom, então vamos combinar que semana que vem veremos na próxima quarta-feira, na próxima sexta-feira, mais uma história aqui da escritora argentina. Mas na próxima segunda-feira temos clássicos do conto russo. Aí sim, com histórias talvez mais profundas. Acho que sim, né? Os russos costumam não decepcionar. Mas enfim, só vamos conferir nos próximos vídeos, mas enquanto eles não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2021. E tchau!